E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim reagir a um vídeo que umas 500 pessoas me mandaram essa semana. Eu cheguei a me assustar porque realmente eram muitas pessoas mandando eu reagir a esse vídeo. Era Felipe, eu disse pronto, o que aconteceu? É um vídeo de uma garota chamada Fernanda Concon e o título do vídeo é o seguinte: Enem 2020. O que eu tenho a dizer ao Ministério da Educação? Até então, galera, eu não conhecia a Fernanda. Então eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre o que ela faz e eu vi que ela já desenvolve muito conteúdo relacionado à educação. Então eu tô bem empolgado pra assistir esse vídeo. Eu ainda não assisti ele. Como muitas pessoas estavam me enviando, eu até cliquei no vídeo, vi alguns segundinhos, mas quando eu vi que era o pronunciamento eu deixei pra assistir com vocês. Então bora lá assistir o vídeo. Oi gente, tudo bem? Hoje voltamos com mais um GTV aqui no Instagram. No vídeo de hoje, assim, se você tem um mínimo de entendimento sobre o que tá rolando no mundo, e principalmente no Brasil agora, e se você tem um mínimo de compreensão sobre realidade social no nosso país, você vai entender sobre o que eu tô falando e vai entender a minha indignação ao comentar sobre isso com vocês. Vim falar sobre o Enem 2020, sim, foi uma coisa que vocês me pediram muito, mas mesmo que ninguém tivesse me pedido, eu sinto que eu tenho uma responsabilidade com vocês. Eu tenho um dever a cumprir com vocês, como estudante, como brasileira, como influenciadora. Eu sempre falei de educação aqui no meu Instagram, sempre falei sobre vestibular, sempre falei sobre dicas de estudo, dicas pra prova, dicas pro Enem. Eu tenho os meus vídeos gravados do ano passado sobre o Enem, sempre dei dicas nesse campo aqui pra vocês, e eu sei que muitos dos meus seguidores hoje, a galera que me acompanha tá em época de vestibular, pretendia prestar a prova esse ano, tá em época de ensino médio, tá desesperada. Então hoje eu tenho compreensão que eu tenho essa responsabilidade em me posicionar junto com vocês sobre esse descaso que foi divulgado pelo Ministério da Educação. Chega a ser uma piada aqui. Só que eu acho que vídeo de maquiagem é muito da hora, vídeo de receita, vídeo de academia é muito da hora, mas quando rola uma coisa dessa, assim, nós influenciadores temos a responsabilidade de dar a cara a tapa aqui, dar voz pra muita gente que não é escutada. Eu entendo a minha responsabilidade com esses 2,6 milhões de pessoas que eu tenho aqui no meu Instagram, e seria muito fácil falar sobre, eu tenho minha universidade privada, meu EAD tá funcionando, então nem vou falar sobre isso. E na minha cabeça isso é incabível. Então eu vim aqui me posicionar hoje com vocês. Antes de começar o vídeo de fato, quero aqui dizer pra vocês que eu pesquisei as melhores fontes possíveis pra falar sobre isso hoje. Vi o vídeo da Débora Ladin, enfim, ela é perfeita, eu acompanhei ela cotas já. E, cara, com certeza, assim, ela tem muito mais propriedade pra falar que eu em alguns momentos. Ela trabalha com educação, então eu recomendo muito que vocês vão lá assistir o vídeo dela. Não é de hoje que o nosso ministro da Educação, Abraham Weintraub, mostra algum tipo de incompetência perante o ministério que ele foi designado a cuidar do nosso país, né? Tem a história, ano passado, dos 30% que ele queria cortar das universidades, dos institutos federais, porque ele considerava que rolava balbúrdia, assim. Eu acho que o salário de ministro da Educação desse cara impede ele de enxergar outras realidades para além dele. Eu acho que ele esqueceu, eu acho que ele nunca ouviu, ele que trabalha com política, que nós somos o 7º país mais desigual do mundo, segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Por aqui, 13,5 milhões de pessoas vivem em extrema pobreza. Isso significa que elas vivem com até R$ 145 por mês. Já que o ministério dele gosta de falar estude como der, vim aqui falar pra vocês, eu pesquisei uma matéria da Abril do ano de 2017. O plano mais barato de internet naquela época, naquele ano, 3 anos atrás, custava mais ou menos R$ 40, tudo bem? Agora a gente pega uma pessoa que vive com até R$ 145, tá falando que em números arredondados é pra ela gastar 30% do que ela ganha por mês em internet. Mas assim, tudo bem, você tem internet, mas aí você não tem aparelho nenhum, né? Até porque você ganha até R$ 145 por mês. 30% da população brasileira não tem acesso à internet. Vocês têm noção que isso é mais do que 60 milhões de pessoas? Em entrevista para a Jovem Pan em abril agora, mês passado, Abraham Weintraub disse que o objetivo do Enem é selecionar as pessoas mais qualificadas e mais inteligentes. Qualificadas, você diz? Dinheiro, né? O discurso da meritocracia aqui no Brasil, ele não nasceu ontem, tá? Ele é velho. E tem muita gente ainda que acredita nesse conto de fadas que é a meritocracia. Porque é isso que ela é, um conto de fadas. Eu gostaria de reiterar aqui pra vocês que nós somos a 7ª nação mais desigual do mundo. E pra quem não entende muito de meritocracia, eu vou aqui dar uma explicada rápida, tá? Pega uma arena, você vai dividir as pessoas em 2 grupos porque elas vão competir entre elas, beleza? Pra um grupo você vai dar AK-47, metralhadora, todo tipo de proteção para uma batalha. E para o outro grupo de pessoas você vai dar aquelas faquinhas de cortar carne no prato, na cozinha, cortar legume no máximo, entendeu? Aí você botou esses 2 grupos para competir. No final, quem ganhou? Faz essa reflexão.
Você acha que você deu as mesmas condições para essas pessoas batalharem? É óbvio que um grupo ia ganhar. E esse grupo que ganhou, é porque eles eram mais inteligentes? É porque eles eram mais qualificados para responder aquela prova? Não, é porque eles tinham mais recursos para ganhar aquilo. E sabe o que ele ainda falou para completar naquela entrevista da Jovem? Galera, desculpa eu ficar parando, mas é que é exatamente isso. Isso é um dos principais problemas da desigualdade, especificamente na educação, porque isso faz crescer nas pessoas um sentimento de impotência tão grande, mas tão grande, que elas deixam de sonhar. Eu sempre falo isso pra vocês, eu acho que eu já falei umas 10 vezes, mas no meu ensino médio, eu vim de um ensino médio muito ruim, a universidade era algo muito distante, não era pra todo mundo que estava ali. É como se a universidade fosse destinada para uma minoria muito pequena. Eu lembro de uma professora de geografia que eu tive, o nome dela era Juliana, e ela sempre motivava a gente. Era a professora que mais estimulava a gente. Mas o olhar dela era um olhar de tristeza, era um olhar triste. Eu sempre fui muito observador e observava isso. Hoje eu entendo isso. Eu não sou professor, eu sou um aluno, assim como a maioria de vocês que estão me assistindo. Mas quem está na linha de frente, quem está passando conhecimento, tem percepção. Tem noção do mínimo que é necessário para um aluno entrar na universidade. E no ensino público aqui no Brasil, a gente não tem isso. Salvo quem está nos institutos federais, sei lá, nas escolas militares, mas são minoria. Então ter um governo, ter um representante que fomente isso é angustiante. Sabe o que ele ainda falou para completar naquela entrevista da Jovem Pan? Ele vira e fala assim: o adiamento do Enem frustraria os alunos. Abraham Weintraub, deixa eu falar uma coisa aqui pra você. Sabe o que frustra um aluno? É você querer fazer aquela prova. É você querer passar numa universidade, porque às vezes é a sua única chance de passar e fazer uma universidade. E você não ter condições, você não saber por onde começar, você não saber como fazer isso, você não ter recursos para estudar. Isso frustra um aluno. Abraham Weintraub não desconsiderou só o ponto da desigualdade social no nosso país, ele desconsiderou o psicológico dos alunos. O senhor é graduado pela USP, a universidade aqui de São Paulo. Imagino eu que tenha feito a FUVEST para entrar na universidade. O senhor lembra da sensação que teve quando sentou na carteira para fazer a FUVEST? Ou quanto tempo o senhor levou e o tanto de recurso que você teve que ter para passar nessa universidade, para fazer aquela prova e obter uma boa nota? E o que está rolando hoje com o Ministério da Educação nada mais, nada menos é do que um reflexo do governo que a gente vive, que dá abertura para coisas desse tipo, que já mostrou que não liga para a população brasileira. Uma hora é um e daí para 5 mil mortos. Outra hora é um estude como puder para 13,5 milhões de pessoas em extrema pobreza. Galera, eu achei o vídeo sensacional. Era um vídeo que era extremamente necessário e a gente precisa disso. A gente precisa ao máximo de influenciadores que façam isso, que tenham essa postura de se colocar no lugar do próximo, de defender uma causa por mais que eles não sejam beneficiados. Eu tenho certeza que ela não precisa fazer isso. Se ela quiser estudar pro Enem hoje, provavelmente ela tem recurso para tocar o barco em frente. Mas ela tá lutando por isso. Dá pra sentir a inquietação dela. E o que me deixa mais triste, galera, é que eu vi YouTube de educação sendo a favor de não adiar a prova, utilizando esse momento de vulnerabilidade para vender cursos de mais de R$300. Isso é muito triste porque aumenta muito esse abismo social. E é isso, galera. Essa semana abriu o período de inscrição para o Enem. Se inscrevam. Inclusive, quem for fazer o Enem realmente valendo, se inscreva no Enem tradicional, no Enem impresso. Não façam o Enem digital. Então se inscrevam, mas vamos continuar lutando. Ainda tem muita poeira para rolar aí e a gente não pode descansar enquanto a gente não tiver uma resposta definida. A gente não pode parar de lutar enquanto a gente não tiver uma resposta coerente com o momento que a gente está vivendo. Então o vídeo de hoje era esse, galera. Foi um vídeo que eu realmente amei fazer ele. Foi um vídeo que me deixou muito feliz e eu realmente espero que mais influenciadores façam isso. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pra vocês que ainda não fazem parte da nossa família, chega junto, se inscreva aqui embaixo. Tamo junto e valeu!